Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O relato das atividades municipais no período corrido desde a última reunião da Assembleia foi partilhado por escrito, ou melhor, foi enviado por escrito para o Sr. Presidente e presumo que, como é uso e costume, foi partilhado por cópia a todos os membros da Assembleia. Pelo que não irei fazer mais referências sobre esses pontos, a não ser que haja dúvidas ou esclarecimentos que até agora não foram suscitados. No período antes da ordem do dia houve diversas intervenções e eu procurei apontar e pedir a colaboração de apontamentos complementares. Há coisas a que posso responder, outras coisas terei de averiguar junto dos serviços, porque, como é sabido, se for requerido por um Sr. Deputado ou ao Sr. Presidente da Assembleia, se for transmitido, isso será analisado pelo serviço. A informação aqui dada, aqui prestada, não é apenas suportada na minha memória, que às vezes pode não ser totalmente perfeita, como de qualquer pessoa. Vou procurar, por isso, responder ou informar daquilo que consegui averiguar, entretanto, ou daquilo que conheço. Comecemos por Sernach, o projeto da central elétrica fotovoltaica. Eu, de facto, também li isso nos jornais, mas não conheço, tenha dado entrada na Câmara Municipal nenhum projeto com essa designação. Portanto, quando ele aparecer, será analisado como são analisados todos os projetos. Não conheço, e no Sistema de Informação da Câmara Municipal não encontrei registro à chamada Central Elétrica Fotovoltaica. Eu li nos jornais a notícia, mas é o que sei e não dou entrada a nenhum projeto, até agora. Estes são os transportes públicos para várias partes do território. Importa aqui tornar presentes um conjunto de informações que foram anteriormente partilhadas e que constam de documentos municipais e outras que estão em curso de desenvolvimento. Nós temos na componente dos transportes terrestres no nosso território, duas entidades que estão com uma missão que é conjugada e complementar. É uma autoridade da Comunidade Intermunicipal, a Autoridade Intermunicipal de Transportes e a Autoridade Municipal de Transportes. Isto em termos organizativos e decorre da legislação muito recente que está em curso de aplicação. O que posso afirmar é que a atividade de uma e outra é complementar e devidamente articulada. Ao mesmo tempo temos um magno problema, é já antigo, vai para além do tal quarto de hora académico, vai para um quarto de século, que é muito mais ainda e que tarda em ficar resolvido. Espero que com a reunião que tive hoje de manhã, eu e os meus pares, como sabemos, a Metro Mondego é uma sociedade estatal, em que o Estado tem a maioria do capital, os municípios Coimbra, Lousã e Miranda são acionistas minoritários. Hoje de manhã realizou-se uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e esperemos que se consiga dar um novo alento ao sistema de mobilidade de Mondego, intervindo onde for necessário intervir. Se for necessário mesmo dar uma machadada nos edifícios que é preciso demolir, estão aqui anunciados, junto à Rua da Sofia, que seja, eu ajudarei e alinharei com esse objetivo e, naturalmente, que estamos com esse processo, tudo indica, reativado. Os projetos comprometidos, aliás, em várias sessões públicas havidas nesta sala, com os operacionais que estão encarregados da missão, os prazos estão a ser cumpridos. Por exemplo, o troço, conforme foi anunciado, porque era o projeto de execução que estava mais adiantado, de Serpins até o Alto São João, foi concursado. Haverá indicativamente, tanto quanto julgo saber, 2 concorrentes que estão em processo de análise de propostas no júri a cargo da Infraestruturas de Portugal. Está a cumprir os prazos para a adjudicação. O trabalho técnico tendente ao projeto Alto São João Coimbra B, Coimbra A e Coimbra B, encontra-se a decorrer com trabalhos muito intensos e com fiabilidade. O que pude até agora observar é o que posso referir. Está, aliás, neste momento a decorrer, aqui bem perto, uma reunião de trabalho, uma reunião técnica para que esse processo prossiga. E estamos na reta final de elaboração dos trabalhos para uma apreciação definitiva da ligação
fundamental para a viabilidade do sistema de mobilidade de Mondego, que é a ligação da Beira-Rio, Fernão Magalhães, até aos hospitais, indicativamente, afinando o traçado, etc. Conhecido que é, e decidido que está, que o sistema de mobilidade de Mondego vai ser não em carril, mas em sistema metrobus. Aqui chegados, e portanto, da informação que se dispõe até este momento, é um processo que, face à última programação temporal, todas as etapas estão a ser respeitadas e conseguidas, o que é importante. Devo referir que esta operação só é realizável porque na reprogramação do Portugal 2020, adotada entre outubro e dezembro do ano transato, é que o sistema de mobilidade de Mondego foi acolhido como uma operação elegível para efeitos de financiamento pela Comunidade Europeia. Até aí era um processo que estava pura e simplesmente recusado pela Comissão Europeia. A partir do momento em que foi garantido o financiamento, isto é, a partir de outubro, quando damos conhecimento, porque interviemos na proposta da reprogramação do Portugal 2020, e sabendo disso, foi redinamizado, reativado o processo, e espero, obviamente, que a empresa, porque há uma empresa encarregada desta missão, cujos responsáveis do Conselho de Administração, propositadamente, os autarcas presentes na Assembleia Geral de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, não quiseram destituir o mandato, e portanto é logo até ao fim, é assim que se deve funcionar em democracia, mas é necessário que a empresa seja dinamizada de forma consequente, de forma realizadora, de forma empreendedora. E com isto não estou a trazer nenhuma ofensa a ninguém, nem a responder a nenhuma afirmação objetiva ou subjetiva de quem quer que seja. Com esta estratégia que está delineada, os nossos serviços municipalizados de transportes, que manterão o estatuto jurídico que têm de Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, o SMTUC, não há nenhum apoio da nossa parte, nenhuma abertura da nossa parte. Há algumas tentativas deles poderem, os serviços municipalizados, terem uma alteração na sua natureza jurídica e subverter. O SMTUC são uma empresa municipal, do setor industrial municipal, deve assim continuar a desenvolver o seu trabalho e tem-no desempenhado bem. Por isso, escolhemos um dos caminhos possíveis: aproveitar o financiamento disponível de fundos europeus para, com eficiência energética, começarmos com a renovação da frota sem esperarmos pela última moda ou pela etapa conclusiva do sistema de mobilidade de Mondego. Assim, entrará em funcionamento 10 autocarros elétricos, já, 100% elétricos, com investimento de 47% da despesa proveniente de fundos europeus e o resto dos fundos do cofre da Câmara Municipal. Para além disso, está desencadeada uma operação tendente a adquirirmos mais 14 autocarros, neste caso mini autocarros elétricos, para repormos em funcionamento o sistema de transportes Ecovia. Esse processo está a ser instruído para ser lançado e com celeridade. O que é que isto vai permitir? Por regra, por cada veículo que se adquire de eficiência energética, ou no âmbito do processo de eficiência energética, tem que ser abatido um veículo antigo e, portanto, a diesel, ou já em situação limite de vida. Portanto, tem de ser abatido, é condição. E quando algumas pessoas escreveram, erroneamente, que havia uma coisa qualquer a esconder autocarros, só me lembro de um que foi escondido, já foi aqui há uma série de anos, já mal me lembrava, se não fosse agora, ele desapareceu, mas depois voltou a aparecer uns anos mais tarde, que é um autocarro laranja que andou para aí, a fazer viagens para o sul do país, sei lá, não, tem uma história, a única coisa que foi escondida que eu saiba é essa, não conheço mais nenhum. Porque os que estão na parada, que são visíveis para toda a gente, são veículos que têm que ser abatidos formalmente à medida que entra em registro cada um dos autocarros novos que entram em funcionamento. Para estes e para os seguintes. Faz parte das regras do jogo, dos compromissos nacionais e internacionais no âmbito da Comunidade Europeia, e é assim que se está a praticar e a realizar. Com a entrada em funcionamento do sistema de mobilidade de Mondego, nós manteremos a renovação da frota com a dinâmica que lhe temos imprimido. Esse é um objetivo. E reaproveitaremos a frota disponível do SMTUC para alargar o serviço de transportes coletivos a outras zonas do nosso concelho que até hoje o não têm. Devo, todavia, aqui apresentar
ou tornar presente que existem contratos com transportadores, a Transdev e outras, que têm alvarás e concessões e, portanto, a articulação entre um alargamento da nossa rede e que implica a redução de outra rede que eventualmente seja a operar nessas vias, isso é possível no quadro legal atual apenas por acordo via autoridades de transportes, a municipal que temos e a da comunidade intermunicipal. Esta é a metodologia e é essa que está a ser realizada. E, portanto, seja para lá de Sernach, imaginamos uma hipótese, neste momento ainda meramente especulativa, mas eu não tenho medo de arriscar a manifestar os meus sonhos. O sistema de mobilidade de Mondego, no troço, no corredor, ou nos corredores definidos para o método de carril, era fixista e, portanto, não tinha maleabilidade no sentido daquilo que eu vou dizer. O sistema de mobilidade de Mondego, que foi adotado agora como metrobus, tem maleabilidade muito maior. É um autocarro mais sofisticado para transportar pessoas, que é isso que interessa-nos, é transportar pessoas. E é desejável, para mim, é desejável que possamos fazer o investimento necessário na frota para o sistema de mobilidade de Mondego, metrobus, de modo a servir territórios, outros territórios dos que já estão convencionados, outros territórios, mesmo de municípios circunvizinhos. Mesmo de municípios circunvizinhos. Não se venha depois dizer que isto é uma promessa. Mas que eu digo, é um sonho. E digo que é um sonho com esta salvaguarda, é que não quero com esta afirmação contribuir para que algum espírito mais criativo possa aventar que o melhor é interromper tudo que já está estudado e planeado para esperar pela última moda. Não. É realizar o que está comprometido, o que está contratualizado, o que está projetado e não esquecer que é virtuoso o alargamento da área territorial servida pelo sistema de mobilidade de Mondego, pode ser alargado até às imediações de Condeixa, porque não até ao aeroporto, ou da Mialhada, a norte ou a sul, ou a Baixo Mondego. Portanto, este é trabalho que está em paralelo a ser desenvolvido de forma prospectiva. O outro é uma forma realizadora para, em concreto, se pôr o sistema de mobilidade de Mondego a transportar pessoas de modo o mais possível autossustentável, porque essa é uma questão muitíssimo importante e espero que possa trazer um dia destes à Assembleia Municipal essa boa nova. Nós temos eleições recentemente e vamos ter eleições proximamente e felizmente que há eleições. Felizmente há lugar. Há eleições. Eu gostaria, talvez isso desse uma discussão política e filosófica muito importante e eu acho que é um tema muito importante. Mas eu, como autarca eleito, permito-me, sem sobranceria, sem soberba, sugerir que um democrata não se queixe do gasto do investimento, da despesa, para que se realizem processos eleitorais. Isso faz parte das regras da democracia e das obrigações que temos, como instituições do poder local democrático, de assumir os encargos naturalmente decorrentes da realização do processo eleitoral. E desde que seja para satisfazer as despesas obrigatórias, umas que cumprem aos municípios, outras que cumprem às freguesias, isto é um custo da democracia, mas a democracia, não sendo o sistema ideal, é até hoje, não é perfeito, como todos sabemos, mas até hoje o melhor que foi criado. E, portanto, há despesas, há encargos, claro que há. Mas eu devo aqui esclarecer que, por mais cartas que me mandem, eu não consigo respondê-las porque não gostaria de ser deselegante numa resposta abrupta. Vamos lá ver. Os órgãos do poder local democrático têm receitas próprias, quer do Orçamento de Estado, quer da coleta das taxas, enfim, do produto que os cidadãos da sua área territorial contribuem. E é de redirecionar o dinheiro para onde ele tem de ser redirecionado, mas que não se ponha em causa que é pouco virtuoso que uma autarquia assuma os encargos decorrentes das despesas próprias da administração do ato eleitoral. Na Câmara de Coimbra, que me lembre, o dinheiro que é transferido por lei, isto é uma lei da Assembleia da República, e, portanto, a única instância de poder que pode alterá-la, se assim o entender, o dinheiro que é transferido para a Câmara Municipal de Coimbra é transferido, é redistribuído na sua totalidade
para as juntas de freguesia, segundo o mesmo modelo proporcional que está definido. Portanto, a Câmara Municipal não fica com um cêntimo, apesar de custear despesas, obviamente, do processo. Mas poderíamos fazer aquilo que está na lei, que era ratear, distribuir esse dinheiro de forma... Ele é já tão escasso que o que temos decidido sempre, nos limites máximos que a lei nos permite, distribuí-lo, afetá-lo à redistribuição por a totalidade das nossas juntas de freguesia. A questão da maternidade. Bom, eu não iria adiantar muito mais do que aquilo que já tornei público em diversas circunstâncias, sítios, instâncias, tudo isso. A questão das maternidades em Coimbra é uma questão antiga também, tem mais que um quarto de hora. Eu, pelo menos que me recorde, tenho que trazer aqui dois nomes que me procuraram ensinar muito sobre isto. Outros também têm conseguido, e outros de outras, sobre a problemática das maternidades, das questões da neonatalidade, das questões da saúde, das questões de saúde pública, enfim, tudo isso. Mas lembro-me de Mário Mendes, o professor Mário Luís Mendes, que propugnava há tantos anos para isto ser resolvido, e portanto já partiu sem o conseguir. Lembro-me do professor Agostinho de Almeida Santos, que propugnava, o nome que ele atribuía é Clínica da Mulher, e que, por exemplo, quando foi lançada a operação do pediátrico novo, ele bateu-se porque fosse feita outra solução, mas foi aquela que foi realizada. Até é melhor nem sequer mexer esse processo, porque aquilo é um bocado pantanoso. Enfim, tem uma questão de água no subsolo, coisa que vai. Deixar isso agora lá está sossegado. A questão das maternidades, para mim, preocupa-me a vários níveis. O tabu de não poder haver a maternidade na Quinta dos Vales, nos Covões, é um tabu que está resolvido, a meu ver, na nossa cidade. Aquilo que aqui há 30 anos ou há 25 anos era uma questão que criava engulhos, que criava resistências, é um problema que já não existe na sociedade conimbricense. Portanto, isso está consolidado. A construção da maternidade nos sítios onde tem sido desenhada uma implantação escassa, na cerca do Hospital da Universidade, eu não sou reativo, não sou negativista contra qualquer outra solução, não seja aquela que eu penso que é melhor. Mas temos que analisar as coisas. A maternidade construída onde está o estacionamento da consulta externa, na cerca do Hospital da Universidade, não é boa solução. Uma maternidade construída num espaço que tem, no mesmo conjunto edificado, infectocontagiosas, não é necessário ser médico ou especialista de infectocontagiosas para saber que é coisa para não ser boa solução. A retirada dos doentes da psiquiatria da cerca dos PUC e colocá-los num armazém algures, em sítio ermo e distante, é capaz de não ser boa solução. E, portanto, com humildade, estou a dizer isto assim. Também construir a maternidade num sítio onde o projeto, o traçado, a servidão administrativa criada dentro da cerca do hospital, com paragem do metro Mondego, não é boa solução, não. É ilegal. E até ser revogada a coisa, é o que está. E não há volta a dar. Com dinheiros públicos, pior ainda. A colocação na ampliação, na zona da consulta externa, não se consegue vislumbrar construí-la aonde? Onde é que há espaço? Não há espaço suficiente disponível para. E outras localizações, assim sucessivamente. O que é que entendo é que os milhões de euros que se diz que estão disponíveis, que a gente ouve na nossa cidade, em vários sítios, que estão disponíveis, eu não consegui, procurei, não consegui identificar o sítio da sua localização. Também. Não me parece que seja tão fácil como isso. Mas já ouvimos isto há uma dúzia de anos. 12 milhões, 12 anos. Projeto feito, não está feito, não foi entregue à Câmara, portanto não existe, tem de ser submetido à Câmara. E, portanto, isto é o dado do problema. O que é que temos? Temos que na área da saúde há disponibilidade edificada que interessa reabilitar, claro, no antigo hospital, no Hospital dos Covões. E mesmo aquilo que às vezes se lê e que me dizem, eu acredito e confesso que sou mero aprendiz, que é necessário instalar mais outro tipo de áreas, valência, etc. Também pessoas avisadas e sábias e que merecem credibilidade dizem, isto está lá. As urgências, as tais especialidades que é preciso ter, estão lá.
Também sabemos que nem na Daniel de Matos, nem no Instituto Maternal, as especialidades não estão todas. Tal como não estão nos HUC, as outras complementares, e, portanto, frequentemente há uma carrinha até já, não sei se tem condições de circulação com segurança suficiente, mas pronto, é a que é usada, que faz de navete entre as maternidades existentes e os serviços próprios dos hospitais da Universidade. O problema é que depois, a partir do portão dos hospitais da Universidade, demora um tempo grande, que é muito mais tempo do que levar de qualquer das localizações hoje até aos Covões. Porquê? Porque há saturação de trânsito, há desconforto, há problemas de aparcamento, há tudo aquilo que se conhece. Tudo visto e ponderado, afigura-se-me que a solução adequada, execuível, que está pronta, é requalificar o edificado com dinheiro, com custo contido e colocação da maternidade nos Covões. É o meu modesto entender. Mas garanto-vos que procurei estudar e informar-me antes de afirmar isto assim. O que é que temos também como riscos sobre essa problemática que é importante? Não vá passar no espírito de alguém que pode, por falta de recursos humanos, que é uma evidência, desde o solo auxiliar até técnicos especializados ou especialistas, até tudo isso, não estou a falar de nenhuma questão de interesse familiar, também já agora, para ficar claro, porque é necessário começar a clarificar algumas coisas na nossa cidade. E chamar nomes às coisas e pôr nomes nas pessoas e nas afirmações. O que me parece é que pode haver alguém que esteja com uma ideia peregrina, que já não é nova, que é de, aproveitando o estio e a falta de, ou melhor, a insuficiência de recursos humanos e, portanto, a redução do número de quartos ou de camas, ou como se queira chamar, confinar, isto é, localizar o que hoje existe nos dois edifícios, Daniel de Matos e Instituto Maternal, e fazê-lo caber de calçadeira, erroneamente, numa delas. E aquilo que tenho vindo a intervir sobre esta matéria ao longo do tempo tem como preocupação também preventiva este risco. Não estou a inventar, porque já houve este intento aqui há uns anos, e teve de ser atalhado, foi no limite. Não vai alguém cair no erro de proceder desse modo. Porque há uma certa simplificação de linguagem que pode criar efeitos muito, muito danosos à região e à natalidade, e à neonatalidade, e por aí fora. E, portanto, este também é um dos aspectos que nos deve preocupar, a meu ver. Não vai haver algum espírito que possa pensar que por aí é o caminho fácil e fica resolvido. Não, fica agravado. Quando se defende o aumento da natalidade, tudo isso, depois claudica assim. E a maternidade em Coimbra, Daniel de Matos, hoje, e a Bisseia Barreto, tem feito um trabalho notável, um esforço enorme, e eu disso posso dar o meu testemunho, e tem tido um êxito absolutamente louvável. Não é por acaso que foram merecedoras da Medalha de Ouro da cidade em tempos anteriores. E continuam a ser credíveis para as manter. E, portanto, é um processo que nos deve preocupar a todos. Sentem-se ameaças, sente-se que é necessário haver soluções consolidadas o mais rapidamente possível, e é nos edifícios, é nas pedras mortas, nos edifícios, e também nas pedras vivas, porque o envelhecimento atinge a todos. E começa a haver algum risco que se sente que não pode compreender-se e tem de ser atalhado a tempo. Doa a quem doer. Não direi custo o que custar, porque a solução que defendemos é uma solução absolutamente contida em termos de encargos financeiros ou de gastos para não ser atendida. O passo dado foi o que tivemos da reunião com o Governo muito recente, de que aquilo que no estudo anterior tinha sido muito ligeiramente abordado, página en passant muito aceleradamente, foi incluída para se fazer o estudo para análise comparativa dos Covões. Porque até aí houve um chamado estudo que não estudou coisíssima nenhuma do Hospital dos Covões, da Quinta dos Valos. O documento, uma parte dele é público, basta consultar, e o que lá está é a despachar, porque o que interessava era afunilar para dentro da cerca do hospital. E aqui há uma parte que, daqueles meus ilustres amigos e críticos que eu respeito,
que dizem que a Câmara Municipal não tem que se meter nada nessa questão, que é uma questão técnica, não é verdade. A maternidade é uma questão política, um hospital é uma questão política, um centro de saúde é uma questão política, antes de mais, tem que ter boa técnica, mas antes de mais é uma questão política. E aqui tem a outra componente que não é descartável, nem é substituível por quem quer que seja. O ordenamento do território na área do município, devendo ser feito sensatamente em articulação com os territórios vizinhos, com o território, com o todo, mas no município a responsabilidade da organização do território é do município. É uma atribuição municipal e tem de cumprir os padrões que são fixados nas leis, nos planeamentos, no plano diretor, etc. A capacidade construtiva da cerca do Hospital da Universidade está esgotada. Estando esgotada, não dá sequer para fazer outro tipo de soluções. Foi aqui abordada a questão da carta educativa. Há aspectos que eu penso que são tratáveis num dos pontos que vêm para a frente. Portanto, eu vou remeto para esses, para os diplomas legais, carta educativa, Conselho Municipal de Educação, etc. Abordado nos diplomas legais que estão agendados para a remenda da Assembleia. A questão das viaturas abandonadas. Bom, é uma questão complicada. O parque de estacionamento da Casa Branca não é da Câmara Municipal, é um parque de estacionamento da PSP. Nós estamos a procurar soluções para localizar num sítio todos estes carros abandonados. Mas há aqui aquilo que parece ser simples, depois acaba por não ser. Nem sempre é simples. Daí termos de ter os cuidados de não haver nenhum erro que nos possa penalizar. Um automóvel é um bem móvel sujeito a registro. A sua remoção tem de cumprir determinado tipo de regras muito precisas e imperativas, e tem de cumprir, senão é furto, ou coisa ainda pior. E estamos neste momento a fazer o aviso público para umas centenas de viaturas que estão abandonadas, umas entregues nos nossos serviços, ou abandonadas nos nossos serviços, à porta, e outras que estão noutras instalações diversas. Está a decorrer, porque temos que notificar publicamente, os proprietários não são conhecidos, ou nem sempre estão conhecidos, ou nem sempre são aqueles já que são proprietários. Portanto, é um processo que, aparentemente simples, é relativamente complexo. E porquê? Porque a lei de proteção ambiental, por exemplo, e de abate de veículos, determina encargos para o proprietário, determina controle das matérias-primas, ou seja, das coisas que têm, dos óleos, das baterias, etc., e tem de ser feito com esses cuidados, só apenas ser crime ambiental. Ponto 2. Nós estamos a escolher, estamos a decidir entre duas hipóteses para localizar um parque amplo que tenha segurança suficiente, e para esse tipo de coisas nem sempre isso se consegue, para não furtarem motores ou outras coisas, que é o que tem acontecido em vários sítios onde estão carros, aqui e noutras terras do país, não é só cá. Estamos a chegar à fase final de conclusão, num sítio que é razoavelmente discreto, que pode ter condições adequadas para acolher os veículos abandonados. Que há muitos espalhados e que têm de ser removidos, cumpridas as regras aplicáveis aos bens móveis sujeitos a registro. Também os centros de saúde da Fernão Magalhães e de Celas. Pronto. Meu caro amigo Pinto Ângelo, isto não é questão do quarto de hora, às vezes é questão da sorte ou do azar. Também é um dos pontos na agenda a seguir. A contratação pública tem regras muito específicas que têm de ser cumpridas. Há preços padrão, há formas de medidores orçamentistas, etc. E depois, eu posso dizer-vos um caso que passou comigo e que também aqui foi abordado. Quando pedi a uma equipa técnica que revisse o orçamento, e insisti, e voltei a insistir, de maneira que ele fosse para mercado, para concurso, e fosse apetecível à concorrência, há já um veterano desta casa que me disse: Sr. Presidente, tem os termos de responsabilidade, assine-os o senhor. O senhor tem razão, mas a lei não permite fazer assim, portanto, o senhor assina os termos de responsabilidade e eu livro-me disto. É que há regras para a formatação dos preços, para ver o valor do que vai a concurso, e o mercado está como está. E a explicação para isto é conhecida, não é só em Coimbra, também, não é essa fixação em Coimbra é só para
queremos ter aqui alguma autoflagelação que não tem fundamento. É um mercado, aqui é tipicamente mercado. No período da Troika houve um processo perverso que ainda hoje, e vai levar tempo a recuperar. As grandes empresas que têm alvará para concorrer em função do valor da obra, têm de ter alvarás capazes para a respectiva obra. As grandes empresas concorreram, fizeram uma notável carteira, terão feito uma notável carteira de encomendas empreitadas, consignações, e a seguir voltam ao mercado já no privado para subcontratar empreiteiros ou subcontratar empreiteiros. O que isto deu como resultado foi que as pequenas empresas, as produtoras, até mesmo os pedreiros, concorreram com preços esmagados. Durante um ano ainda se aguentaram, durante 2 anos já com dificuldades, mas conseguiram ainda. E agora estão em enormes dificuldades. E há uma enorme escassez de empresas que realizem de facto os trabalhos das empreitadas. Aqui e em qualquer outro sítio. Como isso aconteceu por saturação do mercado e esmagamento das pequenas empresas, das produtoras, em que passaram muitos a ter mais causos idíacos ou especialistas em litigância processual e administrativa do que pedreiros ou engenheiros, com devido respeito para todos os envolvidos, mas é uma realidade que nós nos constatamos. Então eu posso ser acusado de termos, em concurso público internacional, adjudicado a um consórcio em que a empresa líder, isto é, que tem o alvará de nome Opoei, eu digo o nome porque é público, para o caso concreto, todos os muros aqui da Beira-Rio. Não há ninguém que fique mais cansado de ver aquele atraso, e não é de quarto hora, é muito, já são 3 meses, do que eu, e cansa e desgosta. Mas não tem solução. Aliás, eu quando assumi uma postura de combate no mandato anterior, no âmbito do Convento de São Francisco, eu, quando olhei para o lado, não tinha muita gente ao meu lado. Mas se eu tivesse assumido aquela metodologia de trabalho, de intervenção e ação direta sobre a empreitada e o contrato, ainda hoje estaríamos à espera que aquilo acabasse. Convento de São Francisco. Ora, são operações que podem desencadear-se com absoluta segurança. O que acontece com a empreitada dos muros, ou da requalificação da margem direita entre a Ponte Santa Clara e a Ponta Sul, é que a empresa líder do consórcio, a Opoei, foi declarada insolvente por um tribunal de comércio. Recorreu, e portanto foi notificado, eu fui notificado da insolvência. Só que a empresa recorreu dessa decisão do tribunal. E, portanto, decorreu a sentença ao recurso. E decorreu o tempo de transição em julgado. Transitado em julgado foi há 2 dias, se não estou em erro, segunda ou terça-feira. E a partir daí temos que ver como é que isso se processa. E não há outra forma de lidar com isto. Há riscos? Claro que é. Agora, têm de ser os riscos corridos conforme o que está determinado na legislação aplicável e não à vontade do impulso. Porque senão as indenizações podem ser extremamente onerosas e mesmo os atos administrativos impugnáveis. E aí está a ser trabalhado. Das docas, ou das chamadas docas, é uma coisa muito parecida. A empresa, aliás, até parecia que estava a trabalhar bem e trabalhou na primeira parte, mas depois houve um precalço lá na sociedade familiar da empresa, claudicou, abandonou a obra, desapareceu. Tem de ser aberto um novo procedimento. E é começar da estaca zero, claro que é. Leva tempo? Leva. Mas aí não há volta a dar. É que nem sequer pode deixar de se fazer dela metodologia de novo de concurso público. Não é uma fatalidade que me impede. Peço desculpa. Não é uma fatalidade que me impede isto acontecer recorrentemente com as outras passadas. Não é fatalidade nenhuma. Não é fatalidade nenhuma. É a realidade do mercado. Para quem conhece as regras de funcionamento do mercado, sabe que este é o resultado inevitável. E não há volta a dar. Porque não pode alterar as regras de concurso, as regras de contrato, não pode alterar, tem de cumprir, tem de levá-lo até ao fim, tem de levar a cruz ao calvário. Nós gostaríamos que fosse rápido, mas nem sempre se consegue. E, portanto, está a ser monitorizado. Já agora, da requalificação das docas, que não sabem nadar, na próxima reunião da Câmara, por aquilo que estou informado, a Câmara adjudicará a empreitada nesta segunda versão. No caso do Centro de Saúde de Celas, que nos empenhámos em obter o financiamento, está o financiamento disponível, a requalificação do Centro de Saúde de Celas, mas terá tido um contratempo que passou a ser plurianual e precisa de uma autorização específica para despesas plurianuais. Está a decorrer o processo. No caso da Fernão Magalhães, é um bocadinho mais complicado. Isto porquê? Porque
o concurso ficou deserto, a margem de aumento do investimento tem limites e está a ser necessária uma revisão do orçamento para ver se há concorrentes. Essa operação decorre, tal como no Centro de Saúde de Celas, decorre no âmbito da ARS, da Administração Regional de Saúde. E preocupa também, tal como as outras, que isto está a levar demasiado tempo, embora do lado das autoridades de gestão, dos fundos financiadores, fundos comunitários, há abertura para a reprogramação. Mas não deixa de ser uma urgência a entrada em funcionamento do novo Centro de Saúde da Fernão Magalhães, tal como não deixa de ser uma urgência a requalificação do Centro de Saúde de Celas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, já vai longo, não vou agora fazer viagem por IP3, porque ele está perigoso, embora esteja consignado e está a ser instalado o estaleiro para a obra, mas está cada vez mais perigoso, sobretudo na curva do Botão. Mas é tudo conhecido e eu não vou entrar nas picardias políticas, nem tampouco com o meu estimado amigo, Presidente da Câmara de Viseu. Eu compreendo, mas o que está delineado e a estratégia para a requalificação do IP3 tem hipóteses muitíssimo melhores. Mas como essas não estão inventadas, a que está adotada, as hipóteses de trabalho que está em cima da mesa adotada é que é para executar, e o que urge é que os que não concordaram com a solução agora se queixem que ela não está concretizada. É preciso está no processo de contratação pública a ser montado, no âmbito do processo, a ser montado o estaleiro. Até já soube, ainda hoje soube qual era a empresa que está a montar o estaleiro, porque eu também fiz de interessado e sabedor, quero saber qual é a empresa e onde é que é o estaleiro. Foi-me informado, mandei ver, de facto estão. Portanto, as coisas estão a arrancar e urge que seja feito. Mas há outras também que é preciso realizar, como a requalificação da linha do Norte e o projeto de Coimbra B da Estação Velha, que é uma urgência e que tudo indica, e a cumprir-se o que está comprometido entre as partes, vai ser feito dentro do prazo estimado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado.